Muito bem, gente. Então, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, aula 8, Teoria das Restrições. O nosso material de aula, né, de cada uma das aulas, ele é disponibilizado para vocês ali na barra Atividades do Classroom, no tópico Vídeos das aulas ao vivo, já estão lá disponíveis para vocês os vídeos de todas as aulas anteriores, né? Aula 1, 2, 3, 4, 5, até a aula 7. A aula de hoje também está sendo gravada e vai estar ali à disposição de vocês após a conversão. Os slides das aulas anteriores, todos eles também já estão disponíveis para vocês ali no Classroom, no tópico slides das aulas ao vivo. Então lá os slides da aula 1, 2, 3, 4 até a aula 7, a aula 8 já estará disponível para vocês ali logo após a gente tratar do conteúdo, tá? Essa nossa aula 8, já estava comentando um pouquinho antes, ela... Desculpem. Essa aula é o último conteúdo da apostila, né? A apostila segue exatamente essa sequência, aula 1 até a aula 8. Então, é o último conteúdo da apostila de vocês, da disciplina de produção de materiais, ficando para a semana que vem, na terça-feira, a nossa revisão, vai fazer uma revisão final de conteúdos, né? Compreende os conteúdos dessas aulas todas, e claro, né? Focado também em preparar vocês para a prova que acontecerá na quinta-feira. Então, muito importante participar da revisão da terça-feira que vem, né? Ela tem esse intuito. A divisão da aula será a mesma, né? A primeira parte com conteúdo de revisão, e a segunda parte com conteúdo de exercícios de revisão. Então, terça-feira que vem, né? Mesmo quem tem, né, todas as presenças, não é um dia para escolher para, já que eu, né, assisti todas as aulas, então vou usar a terça-feira que vem para descansar, enfim, dormir um pouco mais. Não é recomendável, porque a revisão é bem importante, vai preparar vocês para a prova, né, da quinta, tá? Mas hoje nós temos conteúdo da aula 8, e no início de cada uma das aulas, vocês sabem bem, a gente revisa o nosso calendário, os nossos compromissos todos, tá? Então, nós iniciamos lá no dia 20/4 com a aula 1, na terça-feira. E na quinta-feira, no dia 22/4, a gente teve a aula 2. Correspondente a essa semana 1, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle. Essa atividade avaliativa 1 valendo 1 ponto e o prazo no guia do aluno, né? Então, cada atividade avaliativa no Moodle tem prazo para fazer, né? E o prazo estabelecido no guia do aluno, conforme a gente tratou no vídeo do contrato pedagógico, né, na primeira aula, né? A gente tratou de todos esses detalhes. Na semana 2, nós tivemos dia 27/4 e 29/4, os conteúdos aula 3 e aula 4, respectivamente. Com essa semana 2, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 2 no Moodle. Peso, 1 ponto. Também tinha prazo para fazer, prazo no guia do aluno, que é aquele arquivo que a gente falou lá no início, né? E que está disponível para vocês também lá no Moodle, né? Todos os prazos estabelecidos ali. Na semana 3, 4/5 e 6/5, vocês tiveram a aula 5 e 6 e o compromisso de fazer a atividade avaliativa no Moodle. Prazo da atividade avaliativa 3, no guia do aluno, né? Sempre fazer de acordo com o prazo estabelecido lá, né? Não pode deixar passar aqueles prazos. E agora, na semana 4, na terça-feira, a gente já teve a aula 7. Vamos ter hoje a aula 8. Correspondente a essa semana 4, vocês têm o compromisso de fazer lá no Moodle a atividade avaliativa 4. Repito, no Moodle, valendo 1 ponto. Os prazos, inclusive dessa atividade avaliativa 4, está no guia do aluno. Então, até que dia tem para fazer? Tem que ir lá olhar no guia do aluno. É o compromisso de vocês acessar o guia do aluno e fazer as atividades avaliativas dentro dos prazos que estão lá. O guia do aluno está desde o primeiro dia de aula disponível para vocês lá no Moodle, dentro da disciplina de produção de materiais, né? Então, são 4 pontos de atividades avaliativas no Moodle. Falta quanto para completar 10 na N1? 6 pontos. Vem da onde? Trabalho disciplinar. Trabalho disciplinar, então, foi combinado, acertado e demonstrado no vídeo do contrato pedagógico que vocês vão fazer e entregar esse trabalho no Classroom. Então, já está lá no vídeo do contrato pedagógico, quem não lembra, né? Onde é que está o trabalho? Dá uma olhadinha lá. E tem que entregar até o dia 15/5, que é
próximo sábado agora, né? Então, qualquer data antes pode fazer entrega, mas o dia 15/5 é a data limite, né? Então, é até 15, né? Até esse dia aí vocês têm para fazer a entrega, tá? Algumas pessoas já entregaram, eu estou esperando todos entregarem até o dia 15, aí no dia 16, no domingo, eu dou uma olhada nos trabalhos, corrijo, atribuo as notas e devolvo para vocês com nota. Não esqueçam, gente, o trabalho, embora vocês fizeram, né, em dupla, em trio, ou até grupo, né, cada um vai abrir o seu Classroom, cada um vai entregar o seu arquivo do trabalho lá, tá? Tem que clicar em entregar lá e enviar o seu arquivo com as suas respostas, tá? Arquivo em branco também não vale. Então, fechou os 10 pontos da N1. Na semana que vem, então, dia 18 é a revisão, primeira parte, conteúdo de revisão, segunda parte, exercícios de revisão. No dia 20/5, não tem conexão online, não tem aula ao vivo. No dia 20/5 já acabou o conteúdo, a gente já fez revisão, né? Tem apenas a prova. Nesse dia 20/5, é postado no mural do Classroom as instruções de prova e o código da prova. Então, às 9 horas, vocês vão ler essas instruções ali no Classroom, vão copiar o código, vão lá no Moodle, vão abrir o Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, e da avaliativa e da semana 4 vai estar lá a avaliativa final. Vão clicar na avaliativa final e vão inserir o código que vai ser solicitado, vai abrir as 10 questões para vocês fazerem. São 10 questões objetivas, né? Nossa disciplina tem teoria e cálculo, então vai ter esses dois elementos. Ao final da 10ª questão, fizeram todas, né? Inclusive a 10ª, no final vão clicar em salvar e enviar, e ela já vai automaticamente corrigir e dar a nota para vocês que ficaram na prova da N2, tá? A média de vocês é N1 mais N2 dividido por 2. Tem que dar no mínimo 6, né? Somar a nota que vocês ficaram na N1 mais a nota que ficaram na N2 dividido por 2, tem que dar no mínimo 6 para aprovação, tá? Então é a média mínima. Tá? Que a gente deseja que todo mundo fique com a maior nota, se possível, todo mundo com 10, né? Mas se acontecer de ficar abaixo da média 6, né, reprovaria, mas ainda tem a prova de substituição, que vai substituir a menor nota, tá? Entre N1 e N2. Então não fiquei na média, tem uma prova de substituição, que eu vou, então, eliminar a menor nota, né, e substituir por essa nota que eu ficar na prova de substituição, tá? Então, eu fiquei com 8 na N1 e 2 na N2. Soma as duas dá 10, dividir por 2 dá 5, não fica na média. Bom, aí eu vou ter que fazer a prova de substituição, que acontece no Moodle, tá? No dia 5 de junho, 5/6. Fiz a prova de substituição. Qual nota eu preciso tirar? A nota suficiente para que, somada com a outra nota, né, dê 12 para dividir por 2 e dá 6 na média, né? Então, se eu fiquei com 8 na N1 e 2 na N2, quando eu fizer a substituição, vou substituir qual nota? O 2 da N2, né? Quanto que eu vou precisar tirar? 4. Se eu fiquei com 8 na N1, vou precisar de 4 na N2, na prova de substituição, para substituir a N2, né? Para dar 12, né? 8 mais 4, 12, dividido por 2, 6. Tá? Então, eu preciso sempre dar nota suficiente para atingir a média, se for necessário fazer substituição. Espero que ninguém precise, mas se precisar, ela estará nessa data, 5/6, disponível para vocês lá no Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 e da avaliativa final, vai aparecer para estes que ficaram abaixo da média, a prova de substituição para ser feita. Nessa data, somente nessa data. Tá? Não tem código, vai ser só clicar na substituição e fazer a prova de substituição. Tá? Isso tudo, gente, tranquilo para vocês? Espero que sim, né? Já estamos no final, a gente falou sobre isso em todas as aulas, mas pode ser que tenha surgido uma dúvida nova, né, alguma coisa diferente que vocês queiram perguntar. Querem fazer alguma pergunta, gente, sobre o processo avaliativo, nosso calendário? A Bruna Blen colocou para ela ali que está tranquilo no chat. Legal, Bruna. Muito bem, gente. Estando tranquilo, então, para vocês, né? A gente vai dar início ao nosso conteúdo de hoje. Teoria das restrições, né?
se utiliza bastante essa sigla TOC, né, para a teoria das restrições. Tá? O princípio da teoria das restrições é proporcionar para as organizações, de qualquer nível, de qualquer tipo, qualquer área, né, independente do setor de atuação, proporcionar aumento de lucratividade. Então, a teoria das restrições vê esse elemento como a meta, né? Podem ter outras metas adjacentes, mas a meta principal na teoria das restrições é o aumento da lucratividade. Porque é a lucratividade, é o lucro, que vai acabar gerando para a organização a sua manutenção ao longo do tempo, né? Sua existência ao longo do tempo, a sua possibilidade de expansão, né? Gerar mais empregos, renda, né? E se perpetuar e aumentar a sua atuação dentro do mercado. Então, para a TOC, para a teoria das restrições, o aumento da lucratividade é a meta propriamente dita, tá? Embora existam outras metas subjacentes, como a gente já estudou em aulas anteriores. Claro que a teoria das restrições busca, né, adequar, né, o processo, o processamento, né, a parte de transformação de matérias-primas, né, informações, dados, né, que é processado, da melhor forma possível para obter essa melhor lucratividade. Para isso, ela busca gerir ou eliminar restrições dentro desse sistema produtivo, né, desse processamento. Tá? A ideia dentro da teoria das restrições é que, se não houvesse nenhum tipo de restrição nos processos produtivos, os ganhos poderiam tender ao infinito. Então, não tem nada que impede, que atravanque, que impeça que haja toda a produção possível, e aí os ganhos tenderiam ao infinito, né? A absorção do mercado, né, se daria ao infinito frente, né, a essas possibilidades de restrições que as empresas enfrentam. Então, as empresas sempre enfrentam restrições. Porque, embora os ganhos tendam ao infinito, eliminando as restrições sempre existem, então sempre existe alguma limitação entre, né, o zero ganho e o ganho infinito. Em algum espaço desse, as organizações estão. Então, existe uma possibilidade de caminhar adiante, avançar nesse infinito, aumentando os ganhos, existe, né? Como? Eliminando as restrições. Então, sempre existirão restrições a serem eliminadas, estudadas, né? Ou minimizadas, tá? Quando a empresa não estuda, não vê e não trabalha sobre as restrições, ela está extremamente limitada, restrita. Quando ela começa a trabalhar as restrições e se liberar dessas restrições, tirar essas travas, a tendência é aumentar os seus ganhos, que tendem ao infinito, como a gente falou, né? Se a empresa conseguisse eliminar todas as restrições, ela teria essa projeção, né, de ganho. Em tese, é claro, né? Essa é a tese da teoria das restrições. Bom, o que é uma restrição, então? Tá? A restrição para as organizações, dentro do seu processo, é qualquer coisa que vai impedir ou limitar essa empresa de atingir seus objetivos, sendo que, está no plural ali, objetivos, né? Mas a gente sabe que o objetivo principal, a meta, é o lucro, é a lucratividade. E claro, tem os objetivos adjacentes, né? Que tem ligação a essa meta principal, que é o lucro, tá? Então, uma restrição é algo que impeça esse movimento de aumento de lucratividade e de atingimento de objetivos. Tudo e qualquer coisa que atravanque, que impeça, que limite, né, que não deixe avançar em direção a melhores ou maiores ganhos. Tá? Nesse sentido, na teoria das restrições, nós temos dois tipos de restrições, as restrições físicas e as não físicas. Essa teoria das restrições, é claro, né, ela é muito importante, né, e ela se insere naquele contexto das teorias que vieram depois, lá na década de 50, 60, 70, né? Mesmo depois ali do próprio sistema Toyota de produção, né? A gente vai ver que o sistema Toyota de produção, a gente já viu que trabalhava gargalos, né, buscava eliminar desperdícios, né? Mas a teoria das restrições amplia isso para todos os processos, né? Para todas as coisas que possam, de alguma forma, atravancar o avanço, né, o crescimento dessa organização, tá?
teoria das restrições é uma teoria trazida pelo autor Eliyahu Goldratt. Quem quiser se aprofundar, estudar, pesquisar livros a respeito, né, esse é o autor da teoria das restrições, o israelense Eliyahu Goldratt. Tá? Então são tratadas dois tipos de restrições, as restrições físicas e não físicas. O que são as restrições físicas? Tá? Elas são relacionadas a elementos que fazem parte do processo e são utilizados nesse processo, seja matéria-prima, máquinas, equipamentos, as instalações, prédios, sistema, tudo que seja físico, palpável, tangível. Tá? Então as máquinas, os equipamentos, veículos, matéria-prima, tudo isso pode ser algum tipo de restrição física. Máquinas, de que forma seria uma máquina seria uma restrição física? Ela tem um limite, e esse limite é uma restrição. Então, a produtividade daquele equipamento, 5.000 peças por hora, esse é o limite dela, essa é a restrição daquela máquina. Faz, por hora, 30 peças por hora é o limite, é a restrição dela, ela não consegue fazer mais do que 30 peças por hora. Então, são restrições físicas, né? Matéria-prima, quanto de matéria-prima a gente tem disponível? Tem tantas peças, tantas unidades, tantos quilos, né, tantos litros de uma determinada matéria-prima. Aquela é a limitação daquela matéria-prima. Se eu usar, não tem mais naquele momento. Né? Então, são restrições físicas, ou seja, as restrições físicas estão ligadas a esses elementos, ao material, à máquina, ao equipamento a ser utilizado. Inclusive, a própria força, né, mão de obra, a quantidade de colaboradores, né, na organização, em cada setor, né, causa uma limitação de mão de obra, né, então não posso ter uma mão de obra ali infinita, infelizmente, né, o espaço físico não comporta, os recursos financeiros não comportam para pagar salário, né, de uma equipe, né, muito maior, então tem uma restrição ali, né, uma restrição física em termos de quantidade de pessoas e, claro, uma restrição física em quantidade de recursos disponíveis também, para que essa empresa tenha maiores capacidades. Então, são restrições que precisam ser trabalhadas, porque eliminadas algumas restrições, a empresa vai trazer mais produtividade, mais qualidade, mais lucratividade para ela. E tem as restrições não físicas. Tá? Cita-se como exemplo ali a demanda por um produto ou um procedimento corporativo. A demanda é uma restrição não física. Né? Então, o estudo da demanda, né, e a compreensão de como o mercado absorve os produtos produzidos, né, vão determinar essa restrição não física. Não é uma limitação de máquina, equipamento, pessoas, recursos, né? É uma restrição do mercado. Né? O mercado ele não é tangível, o mercado é um processo de oferta e demanda. Né? Então, se não há demanda pelo produto, temos uma restrição. O mercado não está absorvendo os produtos produzidos. Tem que trabalhar essa restrição de alguma forma, né, para ampliar esse mercado. Então, tem as ferramentas da gestão, da administração, para trabalhar a sua aderência, né, ou a sua inserção num determinado mercado. Um exemplo de restrições não físicas. É claro que uma restrição não física interna da organização, né, que a demanda é uma restrição externa, né, mas uma restrição não física interna é a limitação que possa existir em termos de conhecimento, né, sobre processos, tecnologia, por exemplo, tá? Então, conhecimento pode ser, a limitação do conhecimento pode ser uma restrição não física. Então, como a gente antecipava, né, o autor é o Eliyahu Goldratt, tá? Ele, quando, enfim, publicou, né, ele publicou numa universidade que ele trabalhava lá nos Estados Unidos, um livro chamado A Meta. Bem depois, né, como a gente falou, daquelas teorias que surgiram ali, né, depois da década de 50, com o sistema total de produção, né, e as outras que foram surgindo depois, foi lá em 84, né, ele publicou o livro dele, A Meta, e ele que formulou a teoria das restrições, tá? O nome dele é Eliyahu Goldratt, para aqueles que quiserem pesquisar, tá? Nessa obra, A Meta, ele fala que o alvo da empresa é ganhar dinheiro. Então, aquela questão da lucratividade, de obter o lucro, né? E de implantar
um sistema de gestão que possa ser diferente do sistema tradicional, que eventualmente tem como um dos objetivos atingir a lucratividade, mas que não necessariamente é modelado, projetado para trabalhar em cima da melhor lucratividade, né? Nem sempre isso acontece e a gente vai ver os exemplos trazidos. Tá? Então, na ótica tradicional da gestão do processo produtivo, né, do processamento, da transformação da matéria-prima, na ótica tradicional, se tem ali a otimização de todas as partes da produção. Então, assim, se vê as partes individualmente e se busca otimizar cada parte. Foco da ótica tradicional é a eficiência no local, né? Naquela atividade, naquele processo. Inclusive, na ótica tradicional, essa busca dessa otimização local é um foco no custo, né? Na ótica tradicional. Diferentemente da ótica da teoria das restrições, né? A ótica da teoria das restrições, ela vem do balanceamento da produção e o foco na intensificação e eliminação das restrições. Por que isso, né? O balanceamento, esse balanceamento, inclusive, ele tem uma conexão ali, uma similaridade lá com o tact time, né? Lá do sistema total de produção, lembram? O nivelamento, o ritmo. O balanceamento tem também uma parcela, né, de conexão com isso. Mas o balanceamento da produção é a capacidade de interconectar todos os processos de uma forma que, né, não haja um processo restrito, impedindo que um ou mais processos anteriores ou posteriores, né, não possam seguir adiante ou ter a sua produtividade máxima em função de um processo anterior. Então, equilibrar o processo nesse sentido. O foco, então, na gestão da produção, para a ótica da teoria das restrições, né, é identificar quais são essas restrições e eliminar as restrições, ou minimizar ao máximo o seu impacto. O ideal sempre é a eliminação da restrição, tá? Em qualquer uma daquelas situações que a gente viu antes, seja uma restrição física ou seja uma restrição não física, tá? Então, a busca da teoria das restrições é por encontrar, identificar essas restrições e eliminar essas restrições do processo. A teoria das restrições vai trazer, então, conceitos importantes, né, para a gente entender, né, o que precisa ser estudado, visto, dentro do processo da teoria das restrições. A própria restrição é um conceito que a gente está trabalhando, mas dentro da teoria das restrições tem o conceito chamado de gargalo, tá? A restrição a gente já viu, né? Qualquer elemento físico, enfim, e até mesmo não físico, né? Que vai limitar o desempenho do sistema como um todo, que vai impedir a empresa de atingir a sua meta, que é o lucro, como a gente viu no início. Tá? Então, as restrições são esses elementos que impedem o atingimento da meta do lucro. Então, a restrição é global, é de todo o sistema. Então, na saída, né, do sistema, poderia ter um lucro maior, um ganho maior, então todo o sistema está comprometido, tem uma restrição nesse sistema, tá? Ela determina a capacidade de ganho, a restrição do sistema. Então, eliminar as restrições aumentam a capacidade de ganho desse mesmo sistema empresarial. Mas o gargalo é um recurso que está inserido dentro do sistema. Então, a restrição se refere a todo o sistema. Então, dentro desse sistema restrito, eu tenho gargalos. Então, esses gargalos são esses recursos que, em algum momento, em alguma medida, né, tem uma demanda igual ou maior que a capacidade de atender essa demanda. Então, uma máquina, né, que tem uma demanda maior do que a capacidade que ela tem de atender, é um gargalo. Então, eu preciso fazer 50 peças por hora para o próximo processo. Eu tenho uma demanda de 50 peças por hora. Mas a minha máquina faz 30 por hora. Então, ela é um gargalo, porque a capacidade dela é menor do que a demanda do processo. Então, esse gargalo está causando
né, uma restrição no sistema todo, ou limitando o ganho do sistema. Então, esse é o gargalo. Eu posso ter um gargalo, dois, vários gargalos dentro do processo. E todos eles precisam ser trabalhados para quê? Eliminar a restrição e aumentar o ganho do sistema. Se eu aumento o ganho do sistema, eu atinjo a meta prevista, né, dentro da teoria das restrições, que é o lucro. Né? E aí, cada vez que a gente vai causando essas melhorias e eliminação dos gargalos, a gente vai eliminando as restrições do sistema e vai aumentando o ganho do sistema. Né? Então, é um processo constante, de todos os momentos, de todas as áreas, setores, exige a participação de toda a equipe, né? Inclusive, é preciso relembrar, né, que é preciso um trabalho em equipe para isso, né? Não é um grupo de pessoas, né, que é bem diferente. Um grupo é vários indivíduos, né, que estão envolvidos numa mesma atividade, mas que não tem uma interconexão, não tem união, não trabalho, né, de forma assertiva e proativa, em conjunto, para resolver situações, problemas e crescer e evoluir. Isso é um grupo. A equipe não, né? A equipe tem essa união, essa busca em conjunto, né, objetivos em comum, né, fazem esforços para superar. Precisa, né, também para poder trabalhar essa questão da teoria das restrições, né, que existam equipes e esse nível de maturidade, né, nas equipes para constantemente estar identificando gargalos, né, e buscando propor, né, a eliminação desses gargalos. A participação, né, de todos é importante. Claro que existe, né, a área de gestão, tem essa maior responsabilidade, mas depende muito das pessoas, né? As pessoas identificam os gargalos, identificam os problemas do processo, tá? Até aqui, gente, como é que tá para vocês? Já tinham ouvido falar da teoria das restrições, esses termos, restrição, gargalo? Já tinham ouvido falar que a meta da teoria das restrições é o lucro? Ou é novo para vocês? Felipe colocou que já tinha ouvido falar. Legal, Felipe. A Bruna Blen colocou que para ela é novo. Legal, Bruna. O Eduardo colocou que não tinha ouvido falar, mas tranquilo para ele. Legal. Raquel Vitória colocou que para ela também é novo. Muito bem. Essa é uma teoria relativamente nova mesmo, né? De 84, né? E às vezes essas teorias para se tornarem comuns, né, e utilizadas no geral pelas organizações, elas demoram bastante tempo, né? Vejam aí o sistema de produção, que é da década de 50, né? E a gente não vê assim tão disseminado assim entre as organizações, embora a gente já tenha, né, ouvido falar mais vezes, com mais frequência, né? A gente sabe de uma empresa ou outra que utiliza, né, que utiliza aqueles princípios, mas não é tão disseminado assim, mas já é conhecido, né? E é da década de 50. Então a teoria das restrições é bem mais recente, né, de 84, e a gente sabe que leva tempo, né, para essas teorias serem absorvidas, entendidas e aplicadas nas organizações, né. A Thalia também não tinha ouvido falar ainda. Legal, né? Então alguns já tinham ouvido falar, outros não, né? Mas uma teoria muito importante, né, e tem contribuições bem interessantes aí, e aplicações dessa teoria das restrições em empresas, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai ver aí depois um estudo de caso a respeito da teoria das restrições, para vocês analisarem, enfim, e registrarem as respostas de vocês. Mas é bem interessante, né, como a aplicação da teoria das restrições realmente traz aqueles resultados, né, de maior ganho no sistema. E esse estudo de caso é um estudo de caso muito, muito bacana, muito interessante, está reservado aí para o nosso segundo momento de aula, né, quando a gente for fazer os nossos exercícios. Entre eles tem um estudo de caso ali, que vai ser legal. Muito bem, gente. Então a gente viu que a teoria das restrições, né, foge da ótica tradicional, né. A ótica da teoria das restrições é distinta, diferente da ótica tradicional. Porque a teoria das restrições,
além dessas questões de processo, eliminação, né, dos gargalos e das restrições, né, ela tem uma nova visão contábil dos custos. E aí a gente tem que fazer essa diferença entre a contabilidade de ganhos, o mundo dos ganhos, e a contabilidade de custos e o mundo dos custos. Na teoria das restrições, a meta é gerar lucro, não necessariamente cortar os custos, o que é diferente. A contabilidade tradicional, o foco dela é em custos. Então, todo o processo é pensado em eliminar custo, diminuir custo, reduzir custos. Né? Então, a mentalidade, né? A filosofia da ótica tradicional é essa. Então, como é que a gente faz para reduzir o custo aqui na matéria-prima, reduzir o custo no processo produtivo, reduzir o custo com a mão de obra, reduzir o custo com, né, os gastos com energia, enfim, e outras situações. É a contabilidade dos custos e o mundo dos custos. Tá? Então, o custo é visto como algo danoso, né, exclusivamente, muitas vezes. Na ótica da teoria das restrições, né, a contabilidade é a contabilidade dos ganhos. Então, a empresa ela é moldada para gerar lucro. Então, se eu vou eliminar um gargalo, uma restrição, e para isso eu preciso, né, de uma nova máquina, um novo procedimento, né, essa nova máquina, esse novo procedimento, ele vai gerar um custo, certo? Tem que ter um investimento ali, então vai ter um custo. Mas esse novo processo vai eliminar um gargalo e vai aumentar, potencializar os lucros da empresa. Então, eu estou gerando mais lucro. Se eu tivesse apenas com foco no cortar os custos, eu pensaria o seguinte: não vou comprar essa máquina, que é bem mais cara, né? E vamos manter esse processo e vamos tentar negociar as matérias-primas para, né, cortar custo de matéria-prima. De repente pode ser uma matéria-prima, a qualidade não tão excelente, mas é mais barata, né? Então, é a mentalidade diferente nesse sentido. Né? A mentalidade da teoria das restrições é: bom, isso vai gerar lucro, vai eliminar um gargalo, então a mentalidade não é eliminar esse custo, pelo contrário, né? A gente vai assumir esse custo porque isso vai nos gerar um lucro, um resultado. Claro que não é qualquer tipo de investimento, tem uma avaliação de investimento, né? Uma análise de viabilidade do investimento, né? Os cálculos são feitos para compreender, né, o quanto de lucros vai se obter, se esse lucro é suficiente para cobrir os custos, mas com essa mentalidade de gerar o resultado, de gerar o lucro. Né? Então, é mais ou menos assim, né? Eu vou gastar R$5, mas eu vou ter um lucro gerado de 50. Essa seria a mentalidade da TOC, da teoria das restrições, né? Na mentalidade tradicional, na contabilidade de custos, bom, eu vou tentar não gastar esses R$5, né? Então, se eu não gastar 5, eu vou ter esse ganho, né? Se eu não gastei 5, eu tenho um ganho de 5, então. Essa é a mentalidade da contabilidade de custos, tá? Eliminar o custo para preservar uma margem de lucro. E às vezes essa margem é pequena, mas na teoria das restrições bom, esse custo de 5 vai me gerar um ganho de quanto? E tem, claro, não é tão simplista assim, é uma analogia, é um exemplo simples, mas tem essa análise mais aprofundada que é feita, com certeza, pelas áreas administrativo-financeiras, né, econômicas da organização, tá? Então, a contabilidade é a contabilidade dos ganhos. A gente vai ver quanto é que a gente vai ganhar com esse novo sistema, esse novo processo, com a eliminação daqueles gargalos, com a eliminação daquelas restrições. O ganho é positivo, vamos nesse caminho. É o mundo dos ganhos. E não aquela mentalidade apenas de, não, é custo, não vamos fazer para não gerar custo. Né? Então, temos aí uma tabela comparativa entre os dois mundos. Contabilidade dos ganhos é a contabilidade da TOC, da teoria das restrições, né? Então, contabilidade dos ganhos é o mundo dos ganhos, é o mundo da teoria das restrições. A contabilidade dos custos e mundo dos custos é a ótica da contabilidade tradicional, da empresa tradicional, tá? Que não foca no trabalho sobre as restrições.
Então, no mundo dos ganhos da teoria das restrições, o foco é no aumento do ganho, né? Ou seja, esse custo representa um ganho, quanto esse ganho é suficiente, a gente vai nesse caminho. Na tradicional dos custos é o foco na redução do custo. Ah, isso é custo? Vale a pena esse custo? Não vale a pena esse custo? É melhor não fazer para não ter esse gasto? Então, é uma ótica totalmente inversa, oposta e diferente. Ali no mundo dos ganhos da TOC, nós temos a possibilidade de melhoria contínua, que é uma coisa extremamente importante, né? E que já vem lá desde do sistema teórico de produção, com o Kaizen, né? Mas ela provoca essa possibilidade de melhoria contínua, porque do sistema, da teoria das restrições, a busca pelos problemas, né? E a eliminação daqueles problemas, porque aqueles problemas são gargalos, são restrições. Então, é automático, faz parte do processo da teoria das restrições, essa melhoria contínua. O foco no aumento da lucratividade, que vai se gerar, obviamente, pela eliminação das restrições, e o foco de que a empresa foi criada para gerar lucro e não para cortar custo. Porque existem custos positivos, né? Sempre que eu aumentar a minha produção, né? Se eu estiver aumentando para vender mais, eu estou tendo um ganho. Mas, ao mesmo tempo que eu aumento a minha produção, eu tenho custo com matéria-prima, com mão de obra, né? Então, tem um custo bom atrelado aí. Essa é a ótica da TOC, tá? Quanto que eu vou ganhar, embora tenha sempre um custo atrelado. Na ótica dos custos, da ótica tradicional, né? Então, não possibilita a melhoria contínua, né? Porque fazer uma melhoria vai levar a um gasto, né? A um investimento, e nem sempre isso é bem visto, né? Nas empresas que trabalham sob essa filosofia. Né? Então, elimina uma possibilidade de muitas melhorias. Os custos vão ser reduzidos, mas existe sempre um limite para essa redução de custos, né? Senão a empresa vai entrar em inanição, né? Por falta de recursos. Então, tem um limite para cortar os custos, enquanto que os ganhos não têm limite, né? Como a gente viu, se a gente for continuar trabalhando as restrições, a gente vai cada vez mais aumentando os ganhos, e os custos não, né? A ótica dos custos, eu vou cortando os custos, mas tem um ponto que não tem mais onde cortar, né? Então, essa ótica traz uma limitação severa nesse sentido, e a empresa vai acabar trabalhando para a eliminação dos custos e não para gerar lucro. Tá? Então, muitas vezes, né, essa ótica da contabilidade dos custos vai trazer limitações sérias, né, inclusive de crescimento para a empresa. Tá? Claro que a teoria das restrições vai ter os seus indicadores, né? Pelo menos uma meta a gente já viu, né, lá no início, a meta da lucratividade. E tem as suas metas adjacentes que contribuem para o alcance da lucratividade. Mas a teoria das restrições define, né, pelo menos dois indicadores auxiliares para o alcance dessa meta, né, do aumento da lucratividade, né, de obter maiores ganhos, que é o lucro líquido e o retorno sobre investimento. O lucro líquido, né, é um elemento bem conhecido nosso, pelo menos quem já fez a administração financeira, né, a gente identifica o lucro líquido lá no nosso DRE, né, demonstrativo do resultado do exercício. E o retorno sobre o investimento é um cálculo, né, que se obtém também. Quem veio lá da administração financeira também vai lembrar que existe esse indicador lá, né. Mas aqui na TOC, né, ele tem uma elaboração especial, ele verifica esses elementos, né, de uma forma própria, tá? Porque ele tem esse conceito, né, de lucro e de ganho, né, e não de contabilidade de custos, tá? Bom, como o conceito é ganho, e a gente vai ver, né, a equação desses indicadores, né, o ganho ele vai corresponder às vendas menos os custos que houveram dos materiais. Então, para aumento do ganho, né, sempre vai ter um custo atrelado. Né, isso é fato. Então, a equação do ganho dentro da teoria das restrições é essa que está dada aqui para nós dentro do quadro azul, né? Vai ser a receita de vendas menos os custos dos materiais utilizados naquela produção, daquele produto que foi vendido, né? Ou daquele serviço que foi prestado.
tá? A receita de vendas é o resultado, né? O dinheiro que entrou após a venda, né? Aquele valor bruto. O valor bruto significa que dali não foram tirados impostos, né, e outros elementos. Então, a receita de vendas é o valor bruto da venda. Tá? Isso é importante. No nosso DRE seria a receita operacional bruta, né, que é a primeira conta que aparece lá no DRE. Tá? Quem faz contabilidade, ou quem já fez contabilidade no primeiro ciclo, lembra disso, né? Lá no DRE, a primeira conta que aparece é o ROB, Receita Operacional Bruta. Então, é a receita bruta de vendas, independente, né, de impostos. Depois, isso é, enfim, calculado no restante do DRE, né? Essa é a receita de vendas que aparece nessa equação, é a receita bruta, tá? A gente faz menos os custos dos materiais e a gente descobre qual é o ganho, na visão da teoria das restrições. Então, assim que a gente chega no ganho que se alcançou através das vendas daqueles materiais, tá? Daqueles produtos. Bom, o segundo indicador é o indicador de inventário, tá? Então, para a teoria das restrições, todo o dinheiro que a empresa coloca no inventário, né, sejam matérias-primas, produto acabado, semi-acabado, né, em fase de produção, né, todo o valor que ela investe na compra desses materiais que ela pretende vender, isso é inventário, na visão da teoria das restrições. São coisas vendáveis, que vão virar receita de vendas. Viram que o ganho ali no primeiro cálculo, né, da teoria das restrições era receita de vendas menos o custo da matéria utilizada na produção, material direto. O inventário, então, é quais são esses materiais, né, e esses materiais que são o meu inventário. Coisas que vão fazer parte do meu estoque, do meu processo, que vão virar produto ou serviço que vai ser vendável lá no meu cliente final, porque é aquilo que vai virar a receita, tá? Então, coisas como o estoque da matéria-prima, os produtos que estiverem em processo, os produtos acabados lá na expedição, tá? E todos os elementos aplicados, né, durante o desenvolvimento, né, os equipamentos utilizados para a produção daqueles produtos. Então, tudo aquilo que está diretamente ligado com o produto, né, constituindo o próprio produto, ou o que foi utilizado para a produção daquele produto, faz parte do inventário. Máquinas, equipamentos utilizados naquele processo. Tá? Nós temos um outro indicador aí que é a despesa operacional, e a teoria das restrições vai definir a despesa operacional como aquele valor financeiro, né, o dinheiro, que o sistema usa para transformar aquele inventário no ganho. Isso é uma despesa operacional, ou seja, o recurso financeiro, o dinheiro que eu utilizei aplicando naquele inventário. Porque eu comprei máquinas, equipamentos, comprei matéria-prima, né? Estou custeando mão de obra, enfim. Então, toda essa despesa atrelada a esse inventário é chamada de despesa operacional, porque essa despesa que vai gerar um ganho lá na frente. Tá? Então, aqueles custos fixos, as despesas inclusive da depreciação das máquinas, né? A mão de obra, algum desembolso financeiro, né, que é necessário a ser aplicado no processo, isso é despesa operacional, tá? Senhor. Sim. A Renata Luz publicou no grupo da turma que ela tá sem internet, só 4G, que tá horrível o 4G dela. Tá ok, obrigado, Yasmin. De nada. Muito bem, gente. Então, isso é a despesa operacional. É um terceiro indicador aí, né, dentro daqueles dois, né, que a gente viu, tá? Bom, o retorno sobre o investimento vai ser o lucro líquido dividido pelo inventário. O inventário a gente já viu o que é, né? E o lucro líquido é aquele elemento que vem lá no nosso DRE, tá? Esse retorno sobre o investimento é que vai medir, né? Vai dimensionar o esforço que a empresa precisa realizar para alcançar o lucro que ela quer, tá? Então, esse RI, retorno sobre o investimento, é o lucro líquido
é um valor que a gente obtém lá do DRE, dividido pelo inventário, ou seja, aquilo que ela aplicou, né, em termos de inventário. Em inventário a gente viu o conceito, tudo aquilo que ela aplica para gerar a sua receita de vendas, né. Não se preocupe, gente, a gente está vendo os conceitos, né, da teoria das restrições, os conceitos por trás, né, dos indicadores e formas, mas nesse caso aqui, da teoria das restrições, a gente não tem cálculos para fazer, né, mas a gente precisa conhecer a fórmula, conhecer o conceito, né, para compreender a teoria das restrições, tá? O lucro líquido era aquele segundo indicador, né? A gente viu ali alguns conceitos importantes que estão inseridos dentro desse indicador do lucro líquido, tá? A gente viu o conceito de ganho, de despesa operacional, né, e os custos ali que estão intrínsecos ao processo, para agora pensar e chegar na fórmula do lucro líquido, né? Então a gente viu esses conceitos por isso, tá? Então o lucro líquido da empresa vai medir ali o dinheiro, né? Em termos absolutos, o quanto dinheiro essa empresa está gerando, em termos de resultados líquidos, né? Então, para a teoria das restrições, o lucro líquido vai ser o ganho, a gente viu aquele conceito de ganho, né? Menos as despesas operacionais, naquele conceito que também a gente viu, menos outros custos relacionados às operações. O resultante é o lucro líquido para a teoria das restrições. O lucro é a meta, né? Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, né, a gente consegue identificar, né, a empresa está atingindo uma lucratividade positiva, é algo, né, a ser avaliado. Essa lucratividade positiva pode ser melhorada, os ganhos em lucratividade, em lucro líquido, podem aumentar para os próximos períodos, sim ou não? Sim, claro, né? Essa é a teoria das restrições. Então, eliminando as restrições, eliminando os gargalos. Então, volta-se a estudar as restrições, os gargalos, eliminar essas restrições e gargalos e volta-se a verificar o indicador. Essas melhorias feitas, eliminando restrições e gargalos, trouxeram quanto de ganho aqui agora? E essa é a busca, né? Esse é o ciclo positivo das melhorias que vão sendo causadas, né, pela empresa, pela equipe, né, pelas equipes que atuam nos diferentes processos, que vão gerar essa lucratividade, né, vão gerar esse lucro líquido. Tá? Até aqui, gente, dúvidas, perguntas? Tranquilo essa questão dos indicadores e essa visão, né, diferenciada da teoria das restrições sobre a contabilidade dos ganhos? Como é que tá para vocês? Tudo certo. Certo? Muito bem, gente. Se vocês não têm aparentemente dúvidas, né, a gente vai indo adiante. A Bruna colocou que tem bastante informação, mas tranquilo por enquanto. Tranquilo, Bruna. Principalmente agora, que é uma teoria mais recente, nova, assim, né, e muitos ainda não tinham ouvido falar, realmente ficam várias informações, mas a gente consegue, até por analogia, né, ver que tem pontos de contato dessa teoria com outras teorias que a gente viu anteriormente, né. Mas é uma visão bem interessante, né. Então, a visão voltada para os ganhos, né, o que busca eliminar aquelas visões mais tradicionais do custo, né, que às vezes é uma limitação bem grande das organizações, né. Então, se busca fortemente a redução de custos, e essa forte redução de custos tem uma limitação, e essa limitação não garante os melhores resultados. Já a visão dos ganhos, não, né? Vai por uma outra linha de raciocínio, né, uma outra tese, e essa tende a trazer os melhores resultados. Tá? Bom, existem passos, né, para aplicação e para otimização dos processos produtivos dentro da teoria das restrições. Tá? Então, nessa visão, né, toda empresa vai ter recursos que são limitações ou não limitações. Restrições e não restrições, gargalos e não gargalos. É claro que
o primeiro ponto, né, é fazer esse levantamento dentro do sistema, do processo lá de transformação, processamento, enfim, quais são as limitações, quais são, né, as não limitações, em termos de máquinas, equipamentos, mão de obra, matéria-prima, sistema, né, como as coisas são feitas, como elas são operacionalizadas. Identificar essas limitações, restrições, gargalos, porque dali, né, nós temos material para trabalho, ou seja, vamos fazer as melhorias, né, que é um dos princípios aí também da teoria das restrições, né, propicia a melhoria contínua, tá? Então, se a meta da empresa vai ser gerar o ganho, ela vai ter que otimizar todo o processo com a eliminação dessas próprias limitações, restrições e gargalos, tá? Então, algumas ações que são aplicáveis de forma genérica, né? Claro que cada empresa vai ter que estudar o seu caso, a sua situação, né? Mas são algumas situações aí, ações que são genéricas, aplicáveis, né, a qualquer organização que tente a aplicação da teoria das restrições para aumentar a sua capacidade, né, de ganho, tá? Ou seja, eliminar todos os desperdícios de tempo morto no gargalo. O tempo morto no gargalo é, né, aquele tempo ineficiente, tá? Aquele tempo que eventualmente é parado, né? Então, algumas coisas são vistas e que não geram resultado, tá? Sendo assim, esses não deveriam acontecer no gargalo. Por que no gargalo? O gargalo ele já é entendido como um processo restrito. Então, é aquela máquina que tem, né, uma demanda sobre ela maior do que a capacidade que ela tem de entregar. Então, veja o exemplo que a gente deu antes de gargalo, né? Eu tenho uma demanda de um processo posterior que precisa de 50 peças por hora. E eu tenho uma máquina que faz essa entrega para o próximo processo, mas ela é um gargalo. Ela não consegue fazer 50 por hora, ela faz 30 por hora. Então, esse gargalo não deve parar em tempo algum. Porque qualquer parada vai piorar ainda mais o problema. Tá? Então, o gargalo ele não deve ser um processo que vai parar. Então, folga para almoço, troca de turno, coffee break, ginástica laboral, né? Essas coisas todas que possam fazer aquela operação ali parar, devem ser totalmente eliminadas. Ah, mas então o funcionário que trabalha naquela máquina ele nunca vai parar? Sim, vai, né? Na hora da troca de turno dele, mas alguém vai substituir ele naquele espaço ali. Aí não vai poder fazer ginástica laboral, não significa, mas alguém vai ocupar aquele espaço enquanto ele vai fazer essa atividade. O gargalo não pode parar, é diferente das pessoas não poderem. Tem que ter estratégia e gestão, né, para fazer o gargalo não parar, diferentemente das pessoas, né, porque tem toda a questão ergonômica, de saúde do trabalho, né, que faz parte da gestão. Então a gente vai trabalhar o gargalo e garantir todos os outros processos de gestão que são necessários. Então a máquina é que não pode parar, né, mas aquela pessoa que está fazendo aquela atividade, sim. Então ela pode ser substituída, né, para fazer as suas outras ações, suas outras atividades relacionadas, né, mas o gargalo não pode parar, né, senão aprofunda ainda mais o problema de entrega para o próximo processo. Então, esse é um dos primeiros passos, né, ter essa clareza, esse entendimento, né, e evitar que essa máquina, esse equipamento, esse processo que já é problemático, que ele aprofunde mais ainda o problema. Então, eliminar esse tempo de parada eventual que pode acontecer. Outras ações, tá, que podem ser praticadas aí pelas empresas. É redução dos tempos de preparação de máquinas. Isso a gente já viu, né, lá na teoria das restrições, com aquela questão do setup, né, que é a preparação das máquinas para começarem o trabalho. Às vezes precisa, né? Estou saindo de um processo, indo para o outro, estou parando uma produção, começando outra. Estou parando um produto e vou começar a produzir outro produto. E às vezes nessa troca, eu tenho que reconfigurar as máquinas, os equipamentos, a linha de produção. Isso leva um tempo, né? Na visão da teoria das restrições, então essa é uma restrição do sistema, que limita o ganho. Então eu tenho que reduzir esse tempo de preparação das máquinas. Então tem um estudo aí, né, das equipes, enfim, da empresa, para reduzir esses tempos de preparação.
Então, quanto mais eu conseguir reduzir esse tempo de preparação, né, eu estou eliminando aquele desperdício, eu estou eliminando aquele gargalo, eu estou aumentando o ganho global. Tá? O estudo da confiabilidade do gargalo. Lembre de novo do conceito de gargalo. Né? O gargalo é aquele processo, aquela máquina que não entrega o suficiente frente à demanda dos outros processos. Tá? Então, ele já produz menos, ele é problemático. Né? Então, estudar qual é a confiabilidade do gargalo, tá? Em relação ao nível de recursos, né, que eles são aplicados. Tentando entender e estudar, né, as situações desse gargalo, visando a possibilidade de melhorar esse gargalo. Então, o gargalo, né, ele tem essa limitação já prevista, mas tem que ver qual é a confiabilidade dele. Né? Então, ele tem lá nominalmente 30 peças por hora, né, a produção. As demandas são de 50. Mas qual é a confiabilidade dele trabalhando nesse máximo dele? Ele consegue sempre fazer exatamente as 30 por hora? Ou às vezes dá defeito e faz 28, faz 25? Então, esse é um estudo de confiabilidade, né? Então, o gargalo faz o máximo 30, mas mesmo assim, ele não é totalmente confiável. Ele pode entregar um pouquinho menos. E aí a empresa tem que estudar e se debruçar sobre isso e como resolver essa situação de falta de confiabilidade, inclusive. Então, além de já ser um processo, né, ineficiente já, tá, ele não tem toda a confiabilidade dentro da própria ineficiência dele. Então, a empresa precisa estudar essa restrição, esse gargalo, e encontrar situações, né, que vão eliminar esse gargalo. Ou seja, aquele processo, aquela máquina tem que deixar de ser gargalo. Porque a gente precisa balancear o sistema. Então, se ela continuar produzindo 30 por hora e o próximo processo não necessita 50, tem um desbalanceamento aí. Então, esse estudo é para corrigir esse desbalanceamento. Outra coisa que é uma ação da teoria das restrições é a melhoria dos tempos de processamento por unidade, que é a nossa produtividade. Então, cada processo, cada máquina, cada grupo de pessoas, enfim, tem uma capacidade de processamento. Tá? E, nesse sentido, a organização busca, né, realizar todos os esforços para melhorar esses tempos de processamento unitários. Sobretudo, claro, no gargalo. Né? Porque o gargalo é aquele que produz menos, né? Ele é a nossa restrição, e a gente está trabalhando em cima da restrição. Então, eu preciso melhorar o tempo do gargalo, de alguma forma, né? Buscar essa melhoria vai otimizar e vai melhorar o potencial de todo o sistema. Então, o que pode ser feito, né, para melhorar o ritmo de processamento daquele gargalo? Pode ter que trabalhar mais horas do que o restante do processo para conseguir nutrir a demanda. Então, tem uma máquina lá que faz 50 por hora e meu gargalo faz 30, né? Como é que eu vou resolver isso, né? O gargalo, então, vou ter que trabalhar mais horas. Então, inclusive, no turno que a empresa está toda, né, os outros processos não estão trabalhando, daqui a pouco o gargalo vai ter que trabalhar um turno extra, né, para conseguir cumprir com a demanda. Então, eu consigo, né, melhorar o processamento ali. Duplicar o processo, né? Então, o gargalo produz 30, né, uma limitação tecnológica, né? Naquele processo realmente é isso que se tem, né? Não se tem outras máquinas que fazem mais do que isso. Então, eu duplico o processo, né? Coloco uma segunda máquina do lado, fazendo mais 30. Então, agora eu tenho, naquele processo ali, 60 por hora. E qual é que é a demanda? É 50. Bom, equilibrei. Né? Balanceei o processo. Então, essa busca de melhoria do processamento para eliminar o gargalo e otimizar o ganho do sistema. Eliminar essa restrição do sistema e fazer um ganho ótimo ou melhorado. Tá? A Renata Caroline disse que não vai conseguir entrar na aula porque ela teve que ir mais cedo para o trabalho. Tá, vai ter que trabalhar, né? Tranquilo. Obrigado, Yasmin. De nada. Muito bem. Também, gente, nós temos a melhoria do sistema de alimentação das máquinas. Né? Então, as máquinas precisam receber, né, matéria-prima, né, precisam receber insumos para realizar a produção. Isso leva um tempo, né?
Esse tempo de alimentação das máquinas também merece melhoria, né, merece estudo, porque otimiza também, né, a produtividade globalmente e um ganho lá no final, né, eliminando essa restrição. Tá? Melhorar o controle de qualidade do sistema. A gente sabe que a qualidade, né, ela pode contribuir muito, porque se a teoria das exceções busca o ótimo e o ganho lá no final, qualquer perda e desperdício no processo, seja de matéria-prima, né, de baixa qualidade, seja numa máquina que causa refúgio, né, em um trabalho errado e desperdiça um produto, então importa muito para a teoria das exceções as melhorias de qualidade, né, porque qualidade vai representar o quê? Ganho. E é isso que a empresa busca, né, na teoria das exceções, aquele ganho focado, né, na contabilidade dos ganhos. Tá? Então, teoricamente, nenhuma peça deve ser perdida, né, nenhum retrabalho deve existir, né, nenhuma perda de matéria-prima deve existir. Ou seja, qualquer tipo de perda de matéria-prima, né, de refúgio ou de retrabalho, deve ser eliminado. É visto como um problema, uma restrição do sistema. Tá? Subcontratação, terceirização do trabalho no gargalo. Então, isso pode ser uma solução, né? Então, implica em contratar trabalho extra, né? Para eliminar ou minimizar aquela situação do gargalo que é ineficiente. Tá? A gente deu o exemplo aí de duplicar o processo com mais uma máquina, mas nem sempre é máquina, né? Às vezes o processo é de fabricação operacional manual, né? Das pessoas. Então, se não for uma máquina, for lá 5 pessoas num processo fazendo uma atividade, e dali não se consegue fazer mais produtividade pela complexidade do processo. O que eu posso fazer? Contratar mais mão de obra, duplicar o número de pessoas naquela atividade, ou duplicar o número de horas trabalhado, né, naquela atividade. Tá? Então, são alguns passos aí importantes, né, que são genéricos, é claro, como a gente falou antes, né, devem ser adaptados à realidade de cada empresa vai fazer a sua colocação, né, dessas ações no processo específico, né, naquele grupo humano específico, ou em relação àquela máquina, equipamento que necessita da otimização. Tá? Capacidade adicional, então uma possibilidade, né? A gente já até citou essa questão de uma nova máquina, né? Ou contratar novos trabalhadores, horas extras, novo turno de trabalho, né? Inclusive, é uma coisa bem importante essa questão de pensar nos turnos de trabalho, né? Sendo uma contabilidade de ganhos, né, colocar um novo turno de trabalho é um ganho maior do que muitas empresas fazem na sua ótica tradicional. Né? Às vezes a empresa, um turno extra vai trazer, né, tanto custo a mais, enfim, e acaba, né, fazendo hora extra, né, com os trabalhadores que já têm, né, e esse custo de hora extra é maior, né, a produtividade diminui porque as pessoas já estão cansadas, né, e no longo prazo isso é danoso, né, para o grupo de trabalho, os trabalhadores, né, e para a própria questão custos. Então, a capacidade adicional, por exemplo, em um turno adicional, quando for, né, calculado e visto que é possível, né, de ser atingido, é tanto melhor quanto, né, investir, né, durante 1 ano, 2, 3, 5 anos, às vezes, as empresas estão fazendo hora extras, né, e não pensam em colocar um turno extra, né, estão desgastando a mão de obra, né, trazendo doença ocupacional, né, estão também com baixa produtividade, né, e cada vez mais fazendo mais hora extra, porque as pessoas são cada vez mais cansadas, produzem menos, e a gente faz como? Faz mais hora extra ainda então, né, porque diminui a produtividade. Né? Então, essa capacidade adicional, na teoria das restrições, né, ela visa todos esses aspectos, né, para eliminar o gargalo. Né? E às vezes o ótimo é duplicar um turno, né, não só pensando nas horas extras. As horas extras pode ser uma possibilidade? Pode, mas uma possibilidade estanque para aquele momento, para aquela situação. Na ótica da teoria das restrições, é assim que se vê as horas extras, né? Não é para sempre, né? Então, sempre que precisar, né? A gente precisa aí de mais 6.000 horas extras por mês da equipe, né? Todos os meses, durante já faz 10 anos que está fazendo assim, né? Então, isso não é uma solução na teoria das restrições.
Tá? Isso é uma situação estanque. A solução, nesse caso, né, se tem esse histórico todo, é um turno adicional. Né? E a realocação de parte das operações. Então, às vezes, então, como gargalo, né, aquele elemento que tem menor produtividade, porque a demanda sobre ele é maior, né, às vezes pode ser, então, né, alocada parte da produção do gargalo em outras unidades, né, em outras máquinas, em outros setores da organização, tá? Para tentar, enfim, equalizar, balancear o processo, tá? Visando, claro, a eliminação do gargalo. O uso de equipamentos alternativos para produzir peças processadas no gargalo é uma lógica que pode sim ser utilizada, né? Claro que precisa de disponibilidade, né, de máquinas, isso nem sempre é possível, né? Se a empresa está trabalhando no seu máximo, né? Então, todos os equipamentos trabalhando, todas as áreas produzindo, às vezes não vai ter o equipamento alternativo. Mas se houver, pode ser utilizado, né? Uma forma de, momentaneamente, eliminação do gargalo. Claro que aqui é uma ação genérica momentânea, o que pode ser uma ação direta, né? E mais efetiva, ou que perdure por mais longo prazo, é aquela questão de se é uma máquina, duplicar a máquina para aumentar a produtividade, ou se é um processo em que as pessoas estão trabalhando, é duplicar o número da mão de obra, né, ou o turno, isso é mais efetivo a longo prazo, né. Aqui uma situação genérica para uma situação de crise que possa se apresentar e, né, verificar outros processos que possam estar ociosos e aí aproveitar essa situação, né. E, claro, a melhoria na manutenção das máquinas do gargalo. Já que é uma máquina, né, que não supre a demanda, a sua produtividade é menor, ela não pode parar. Então, a manutenção nas máquinas de gargalo, né, deve ser necessariamente aquela manutenção preditiva, que ela ocorre antes da parada, né? Então, vai trocar o turno, né? Vai sair o turno da manhã e vai entrar o turno da tarde. Nesse momento da troca de turno, o pessoal da manutenção preditiva já vai fazer a troca da peça que estraga, né? Que é aquela ideia que já vem de outras teorias, inclusive, né, da manutenção produtiva total lá do sistema Toyota de produção, né? Mas que está inserido aqui como um processo de otimização dentro da teoria das restrições, tá? Então, uma atenção especial, um planejamento todo especial para a manutenção das máquinas do gargalo, que são máquinas que já são menos produtivas, tá? Uma outra ação dentro da teoria das restrições é a melhoria no processo de fabricação das máquinas do gargalo, tá? Então, verificar configurações, possibilidade de implementação nessa máquina que possa aumentar a sua produtividade. Às vezes isso é possível, né? Às vezes está previsto até no projeto do equipamento, né? Alguma implementação, alguma alteração naquele equipamento que possa provocar um aumento de produtividade horária no gargalo. Então, por todas essas ações que são genéricas, né, a gente vê uma constante busca nessa teoria, né, por eliminar, minimizar, né, perdas que ocorrem no gargalo, eliminar a restrição geral e aumentar o ganho dessa organização. Tá? Estudando todos os processos, estudando o todo, buscando o ótimo global, tá? Que é o objetivo da teoria das restrições. Muito bem. Alguns conceitos importantes aí para o funcionamento da teoria das restrições, né? Para esse bom funcionamento, porque ela, claro, para além da eliminação de gargalos, né? Tem outros elementos que precisam ser considerados, estudados e observados para uma boa aplicação dessa teoria, tá? Uma delas é a capacidade de produção. Então, tem que estudar, entender, né, a capacidade de produção no seu nível máximo, né, seja de produtos ou serviços, né, pela unidade produtiva. Tá? Cada máquina, cada equipamento, cada grupo de trabalho, cada operador, cada pessoa, né, qual é a produtividade máxima? Porque dessa produtividade máxima, de cada fase, né, de todos os elementos do processo, que eu vou conseguir olhar e observar, né, bom,
produtividade de cada etapa do processo e entender qual vai ser o meu gargalo. Para isso, eu preciso fazer o estudo da capacidade de produção. Tá? Por quê? Todo o processo fica submetido ao gargalo. Então, ao estudar a capacidade de produção de todos, né, os processos, máquinas, equipamentos e grupos, quando a gente identifica o gargalo, aquele que produz menos, né, qual é a consequência disso? Eu descobri qual é o limitador do meu processo. Que não tem sistema qualquer que consiga produzir mais do que o seu gargalo determina. Não adianta ter uma máquina que faz 100 por hora se eu tenho uma que faz 30. Qual vai ser a velocidade da saída? Sempre 30, porque o gargalo limita todo o sistema. Tá? Então, o estudo da capacidade de produção é extremamente importante para o funcionamento da teoria das restrições. Né? O estudo da capacidade ociosa, né? Quando o recurso está trabalhando abaixo da capacidade de produção. Então, quando é que isso acontece? Né? Quando a gente tem um gargalo. Então, se eu tenho lá uma capacidade produtiva, né, de 1000 peças por hora, né, mas eu estou fazendo 30 naquele processo ali. Por quê? Está ocioso, está parado, não está produzindo. Então, tem um processo anterior com problema. Tem um desbalanceamento. Tá? E unidade produtiva, né, que é o local onde ocorre a produção. Uma fábrica, um departamento, uma loja, uma máquina. E a implantação da TOC, né, em relação àquelas etapas do processo que tem as eliminações existentes. Então, a gente melhora toda a unidade produtiva com vistas a esse funcionamento da teoria das restrições. Tá? Então, agora a gente chega nesse elo fraco, né, que restringe o desempenho de todo o processo. Então, o princípio é, o elo fraco limita ou restringe o desempenho contínuo de toda a corrente, ou seja, toda a empresa, todo o processo fica limitado a esse elo fraco, ou seja, a essa restrição, a esse gargalo. Ele que determina o ritmo. Por isso é importante estudar e eliminar o gargalo, né? Porque ele que está dizendo, né? Eu só faço 30 por hora, então lá na saída, no final, vai sair quanto por hora? Só 30 por hora. Né? Porque ele que está determinando, né, essa saída. Por isso essa extensão, né, e essa limitação aí como algo importante a ser eliminado. Tá? Então nós temos aqui um exemplo, uma empresa, ela utiliza 3 máquinas no seu processo. Então nós temos ali a máquina 1, faz 50 peças por hora, a máquina 2 faz 30 peças por hora, e a máquina 3 faz 40 peças por hora. Tá? Então, como a gente viu no início, o processo começa com 50 peças por hora. Lá na saída, a empresa vai conseguir fazer 30 produtos, 40 produtos ou 50 produtos por hora? O que vocês acham? Já que a primeira máquina faz 50 por hora. O que vai ter lá na saída? Quantas peças por hora? Quantos produtos por hora? Não precisam todos responder ao mesmo tempo, pode ser só um. E aí, gente, tendo 3 máquinas, cada uma com uma produção diferente da outra. Qual vai ser a minha capacidade produtiva nesse sistema produtivo? Quantos produtos no final eu vou ter por hora? Ninguém quer se arriscar? É aula, gente. Não vale nota, é só uma pergunta. Bom, se juntar as duas, se é 50, 30, 40, bem... Fazendo um cálculo bem por cima, acho que é 120 por hora, não? Isso se não der gargalo. Certo. Vamos pensar o seguinte, ó, elas trabalham em linha. O que é o trabalho em linha? Uma máquina depende da outra. Então, a primeira máquina faz uma etapa do processo, passa para a segunda. É um processo em linha. A segunda máquina faz o restante do processo, passa para a terceira máquina, que faz mais uma terceira parte do processo, e aí depois o produto está pronto.
Vão ser 30 peças por hora, porque a segunda máquina está limitando o restante. Exatamente, né? Então vão ser 30 peças por hora, porque a segunda máquina está limitando todo o processo. Então não adianta a máquina que está depois dela fazer 40 por hora, nem a que está antes dela fazer 50 por hora, porque na saída vão sair 30 produtos por hora. Todo o sistema fica limitado ao gargalo. Por isso, precisa desse estudo, né, dessa equalização, balanceamento do processo, para que a gente possa ou produzir, né, 40 por hora ou 50 por hora. Ou se eu melhorar o gargalo aqui, né, são 30 peças por hora, e conseguir melhorar ele para 40 peças por hora, nós vamos ter mais uma possibilidade de melhoria. Melhoria constante, né, na teoria das restrições. Então, agora eu faço 40 por hora aqui nessa máquina 2. Agora eu tenho a máquina 3 e a máquina 2 fazendo 40 por hora, mas a máquina 1 faz 50. Então agora a minha restrição são duas, né? São dois gargalos, a máquina 2 e 3. Não terminou a minha equalização ainda, né? Então, o que eu posso fazer? Melhorar de novo. Máquina 2 e máquina 3, agora para 50 peças por hora. Agora eu tenho um balanceamento. Todas as máquinas fazem 50 por hora. Então tem o meu ganho ótimo aí, né? Dentro desse processo, tá? Então todas elas, né, não têm ociosidade, né? E todas elas fazem o máximo ótimo aí, né, dentro desse processo. Tá? Então, como a gente viu, a máquina 2 é o gargalo. Tá? É uma produção em linha, então uma etapa depende da outra. E a gente viu ali que a máquina 1 fazendo 50 peças por hora era a sua capacidade máxima, né? Então, mesmo que ela fizesse ali 50 por hora, ela ficaria com estoque em processo, porque ela conseguiria enviar só 30 para o próximo processo, ficaria com 20, né, estocado no meio aqui, né? Então já é um problema. Pela teoria lá do sistema de produção, né, o estoque em processo ou em qualquer fase é custo, né? É perda, então. Né? Então, por isso também a teoria das restrições trabalha isso, né? O gargalo, para não acontecer o quê? Esse material no meio do processo aqui esperando. Porque o gargalo ia fazer 30 e reter 20, então ia ficar 20 aqui na entrada do gargalo esperando. E a cada hora ia acontecer isso. Passou uma hora, tem 20 que vai ficar esperando porque ele só faz 30. Mais uma hora, tem mais 20 esperando porque entrou 30, né? Ele só faz 30 daqui a pouco, né? Num dia inteiro de trabalho, nós temos um estoque enorme de produto em processo, né? Na frente aqui do gargalo, esperando porque ele só faz 30 por hora. E aí vai ter custo, espaço físico ocupado, uma série de problemas relativos, né, a esse material parado em processos. De outra parte, a máquina 3 teria tempo ocioso, né? Porque se o gargalo só libera 30 por hora e ela faz 40 por hora, ela vai fazer as 30, né, e o outro tempo ela vai ficar ociosa. Tá? Então há um desequilíbrio aqui, um desbalanceamento do processo, como a gente viu. Bom, a teoria das restrições, ela utiliza, então, conceitos lógicos, né? Utiliza as informações de uma forma sistêmica para construir esse resultado, que é o resultado ótimo, que é o ganho. Né? E, claro, para isso, né, são interessantes e importantes a produção e os seus elementos relacionados, que é o chamado IROG, que é o Índice de Rendimento Operacional Global, né, que é um indicador para uma área de produção, como é que está o rendimento, a aderência também, né, ao próprio programa, o giro de estoque, né, e o setup, o tempo que leva, né, para preparar as máquinas. No PCP, né, a ótica da TOC, né, a sistemática, é importante verificar o valor do pedido, os dias de atraso, o prazo de produção médio ponderado, que vão indicar, né, também a existência de gargalos, de restrições, né, porque se eu tenho lá o pedido, para pegar um exemplo do PCP aqui, né, e estou verificando que os pedidos estão em atraso, tem gargalo no processo. Me ajuda a olhar para esse processo e buscar investigar onde está o gargalo, né. As vendas e recebimento de pedido, né? Então, a mesma coisa, valor do pedido, dias de atraso do pedido, né? Pode causar, então, restrição do sistema. As compras, né? O valor do pedido e os dias de atraso dos materiais. Posso ter um gargalo na área de compras. Né?
Então, o meu processo não está sendo produtivo, não estou entregando no prazo, né? Tenho tempo ocioso no meu processo produtivo, por quê? Lá nos compras, no setor de compras, né, eu tenho fornecedores com atraso. Então, isso também é estudo da TOC, né? Desenvolvimento de produtos. Então, a gente vê aqui que a gente tem vários processos correlatos e que influenciam, né, o processo de produção, de transformação, de processamento, né? Porque, para além do processo de produção, nós temos aí, né, processos de gestão tão importantes quanto e que impactam o processamento e a transformação, né? Podendo ou não se tornar um gargalo ou mesmo indicar a existência de um gargalo no sistema, tá? Então, a sistemática da TOC, né, ela não é uma visão só de processo produtivo, é uma visão global da organização, tá? Isso precisa ficar muito claro para que não fique, né, essa restrição só de processo produtivo, né? Ela olha o todo, né, e dentro do todo usa as ferramentas necessárias para identificar e eliminar os gargalos. Muito bem. Além desses processos iniciais, tem também o almoxarifado. Mas o almoxarifado não participa de forma direta do processo produtivo, né? Mas ele pode indicar a existência de um gargalo, de uma restrição, ou ele pode mesmo se tornar uma restrição dentro do processo. Então ele precisa ser estudado dentro da sistemática da TOC, né? Então, a verificação lá das despesas, né, que existem dentro do almoxarifado frente às vendas, as diferenças que existem dentro do estoque, isso pode ser um gargalo, né? Um processo mal realizado dentro do almoxarifado, que leve à falta de materiais por perda de materiais em almoxarifado, pode se tornar um gargalo, então está dentro da sistemática da TOC. A expedição, a mesma coisa, né? As diferenças de estoque e expedição. A área administrativa financeira da empresa, né, que vai fazer a apuração, né, de valores recebidos, né, de valores em atraso, né, porque recurso financeiro é importante para ser reinvestido na organização, né. Então, a área de cobrança, por exemplo, na área administrativa, né, é de extrema importância. Os recursos humanos, né, causam impacto, né. Então, a área de recursos humanos, né, observa lá a rotatividade, absenteísmo, né, porque isso pode ser uma restrição, pode ser um gargalo, né. Absenteísmo são os atrasos, né, as faltas, a rotatividade, né, a constante troca de profissionais, né, dentro daquela organização, está sempre saindo gente, sempre gente nova contratada, isso pode ser uma limitação do processo, uma restrição, porque as pessoas que estão sempre, né, rodando, né, ou seja, sai e entra pessoas novas, tem sempre um tempo de treinamento, ou não tem o ótimo da equipe, porque está sempre em desenvolvimento, né? Então, a área de recursos humanos é importantíssima dentro da ótica da TOC também. E o desenvolvimento da qualidade, né, pelas razões já antes colocadas, mas não só em termos de qualidade do processo, da matéria-prima ou da produção, mas a qualidade, né, em relação à satisfação das pessoas. Então, a TOC tem uma visão, né, que é das teorias mais atuais, né, recentes, de que o resultado vem das pessoas essencialmente, né? Então, faz parte da teoria das restrições, né, eliminar a insatisfação existente, né, com o ambiente de trabalho, né, com a carreira, com o programa de cargos e salários. Então, a empresa busca, né, eliminar a insatisfação, a desmotivação, com programas que promovam a satisfação, com programas que promovam a motivação das pessoas, com treinamento, com desenvolvimento. Tá? Isso também faz parte da teoria das restrições, porque isso impacta o resultado, então é importante esse investimento, né, nas pessoas. Muito bem, gente. Esse é o nosso conteúdo de hoje, né? Nossa primeira parte da aula. Antes da gente ir para o nosso intervalo, alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Como é que ficou para vocês, gente? Tudo certo por enquanto. Certo? Ok. Muito bem, gente. A Bruna colocou tranquilo, a Laura também colocou tudo certo no chat, a Milena colocou tudo tranquilo,
A Letícia também colocou um tranquilo ali. O Eduardo colocou bastante conteúdo, mas entendido. Então, é um conteúdo novo, né? Teoria das restrições aí, né, do nosso dia a dia, né? E acaba trazendo essa preocupação mesmo, né, Eduardo? Faz parte, mas vamos fazer uns exercícios depois do intervalo para fortalecer esse conteúdo aí, né? Para fixar melhor esse conteúdo, tá? Thalia colocou tranquilo, Rosana também. Então, a gente, como vocês sabem, a gente faz um intervalinho de 15 minutos aí para um lanche, enfim, um café rápido, né? Daqui a 15 minutos a gente volta. Eu fecho o microfone e a câmera, daqui a 15 minutos eu abro de novo. Na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada online, ao vivo, né? Depois da chamada, a gente vai ter exercícios no Classroom. Muito importante os exercícios, gente. Os exercícios não são uma repetição da primeira parte da aula, né? Embora tenham exercícios que vão, claro, trazer essas informações também, mas tem outras coisas, né, nos exercícios que são complementares. É uma segunda parte, o conteúdo continua sendo trabalhado durante os exercícios. Então vão ter coisas nos exercícios que vocês vão ter que pesquisar na apostila, né, para dar conta de fazer. Então é uma continuidade, só que é um outro formato. Vocês são mais ativos, né, nesse segundo momento, fazendo as pesquisas de vocês no material, na apostila, nos slides, relembrando do que a gente conversou na parte ao vivo, tá? E a gente continua conectado nessa segunda parte, né, até o meio-dia, para atender as dúvidas, perguntas que possam surgir durante a realização dos exercícios, tá? Então, no meu aqui são 10h33, então a gente volta 10h48, no intervalo, a nossa chamada e depois exercícios, tá? Lisandra está avisando que vai ter que trabalhar. Tá, Lisandra? Não deixa de fazer os exercícios, tá? Muito importante. Inclusive, fica uma dica, tá? Uma hashtag fica a dica. Todos os exercícios, desde a primeira aula, estão sempre disponíveis ali para vocês no Classroom. Vocês podem utilizar os exercícios para estudo e revisão para se preparar para a prova também, tá? Inclusive, hashtag fica a dica aí, né? Os exercícios são de extrema importância para todo o processo avaliativo de vocês, tá? Porque ajuda vocês a se prepararem para esses processos avaliativos, certo? Então, a gente vai fechar a câmera e o microfone, voltamos daqui a 15 minutos.